Maturidade. Todo mundo quer ser maduro nesta vida. É ou não é verdade? Uma coisa que eu já percebi aqui. Você pode até ter um certo tipo de glamour de ser uma pessoa que, eu não consegui dar certo nos meus relacionamentos. Você pode, de certa maneira, estar buscando sua vocação. Isso também tem um certo tipo de nobreza, né? Não estou buscando ser quem eu sou, quem eu devo ser, tudo mais, né? Essas coisas podem acontecer. Você pode também estar num momento, às vezes, mais difícil, teve uma perda recente, você está triste, você está superando um momento muito difícil, que a vida te deu uma rasteira, e nisso também tem um certo tipo de dignidade. Mas se tem uma coisa que ninguém quer ser, é imaturo. Todo mundo que está procurando ser mais maduro não suporta a ideia de ser considerado imaturo. Não há glamour nenhum em ser imaturo, entende? Não há nada na nossa vida que a gente ache bom ser imaturo. Então, qualquer pergunta simples. Gostaria de ser mais maduro na sua vida pessoal ou mais imaturo? Mais maduro. Você gostaria de ser uma pessoa mais madura nos seus relacionamentos ou mais imaturo? É assim por diante. É claro que a gente quer ser maduro. Então, por isso, o que é interessante quando a gente vai conversar sobre maturidade? A primeira coisa que eu quero falar aqui, e hoje eu vou falar sobre maturidade nos relacionamentos, a maturidade do seu relacionamento, tá? A primeira coisa que eu quero começar falando para você aqui é que nós esperamos naturalmente, tá? Ou naturalmente ou com um pouco esforço, de que as coisas fluam e nós vamos conquistando a nossa vida e que a gente tenha mais facilidade em lidar com os problemas, tenha mais resiliência e tudo isso que está em volta dessa maturidade. E também uma coisa que a gente às vezes acaba não percebendo é que a maturidade ela é sempre a base. A maturidade é sempre o trabalho do engenheiro, não é o trabalho do design, entende? É sempre o trabalho, né, o design de interiores. A maturidade é sempre o trabalho que é aquilo que todo mundo deveria conquistar. Então, quando eu falo sobre maturidade, tem esses aspectos. De um lado, todo mundo quer ser maduro. Por outro lado, parece que conquistar a maturidade não é um grande ganho na sua vida. É tipo assim, não fez mais que a sua obrigação. É essa sensação que dá na gente. Tá? Mas enfim, por que eu estou falando sobre isso? Eu estou falando sobre isso porque hoje, como eu adiantei aqui agora há pouco, eu quero falar sobre maturidade nos relacionamentos. E como ter um relacionamento maduro. E eu vou provar para você que duas pessoas maduras podem não ter um relacionamento maduro. E por que esse tipo de coisa acontece? Por que eu, que sempre tive bem, resolvi minha vida, pago minhas contas, sei lá, nunca tive problemas emocionais, encontro uma mulher que também está passando por isso, também é uma pessoa resolvida, coisa e tal. E por que o relacionamento não funciona? Por que nesse relacionamento hoje gera ciúme, gera briga, insegurança? O que acontece? É exatamente sobre isso que eu vou falar hoje aqui e tem muito a ver com o que eu falei aqui nessa introdução, tá? Mas antes de começar, por favor, seja maduro o suficiente de assistir ao meu vídeo e me seguir aqui no YouTube, tá bom? Eu descobri que muitos vídeos meus, a maioria das pessoas que assistem não me segue, pelo amor de Deus, não vai cair o dedo, entendeu? Não vai cair o dedo se você clicar aí, me seguir e eu vou ficar muito feliz, tá? Se você também ligar a sineta. Se você não me conhece, eu sou o J. Borgagnoni, eu sou o criador, o fundador da Terapia do Bom Senso. E aqui no YouTube, assim como eu faço em consultório, aqui no YouTube eu quero levar leveza, sinceridade, mais clareza para a sua vida e também, obviamente, muito bom senso. E fique comigo até o final do vídeo porque eu sempre analiso um tema, trabalho as questões que eu vou falar aqui psicológicas, mas eu não deixo em aberto, como muitos psicólogos gostam de fazer. Eu gosto de ir para a parte prática. Então, até o final do vídeo, eu tenho certeza que você vai sair com algum conhecimento muito prático, algum norte muito prático que já vai poder melhorar o seu dia hoje, vai poder melhorar a sua vida hoje, tá bom? Então, vamos lá. Tendo dito isso, fiz toda essa introdução para dizer para você, então, que assim como nós esperamos que na nossa vida nós não sejamos imaturos, nós também esperamos que os nossos relacionamentos sejam maduros, não é mesmo? Nós não queremos que os nossos relacionamentos sejam imaturos. Mas qual que é, assim, para a gente começar, qual que é a definição de maturidade? Eu já falei num vídeo aqui, eu vou deixar aqui na legenda, eu já falei aqui num vídeo a minha definição de maturidade e vou compartilhar com vocês de novo. Anota aí se você nunca ouviu eu falar sobre isso. Maturidade é responder adequadamente às circunstâncias da sua vida. Isso é maturidade. Responder adequadamente às circunstâncias da sua vida. Uma pessoa madura é uma pessoa que responde adequadamente. Por isso que espera-se um tipo de maturidade para o sujeito que tem 38 anos e é solteiro, como um tipo de maturidade para o cara que tem 38 anos e tem 4 filhos. Ou um tipo de maturidade para o cara que tem 38 anos e está num seminário.
ou para um sujeito que tem 38 anos e tem que cuidar dos pais doentes. Cada um desse vai ser chamado a responder às circunstâncias da sua vida de maneira diferente, tá? Então, maturidade é isso. Uma pessoa madura é uma pessoa que você olha e fala, nossa, esse cara está respondendo adequadamente às circunstâncias da sua vida. Vamos dar um exemplo, um sujeito, um exemplo aqui que é muito bom de usar, que é bem extremo. Viktor Frankl, não sei se você conhece, Viktor Frankl é o fundador da logoterapia, é um psiquiatra vienense, tá? É maravilhoso, ele escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido. Por quê? Porque ele passou, não sei direito, acho que foram 3 a 6 anos em campos de concentração, inclusive em Auschwitz, né? Ele sobreviveu a isso e desenvolveu a terapia do bom senso. Por que a gente pode considerar o Viktor Frankl um cara maduro? Porque diante do relato que ele faz no Em Busca de Sentido, que é o relato pessoal dele no campo de concentração, você vê que ele respondeu não só adequadamente, como ele superou as expectativas de uma pessoa naquela condição. As conclusões que ele tira é maravilhosa. Então o que acontece é o quê? Quando você olha uma pessoa dessa, você admira por causa disso. Ela responde adequadamente às circunstâncias da vida dela. E às vezes ela até transcende. Mas a gente não quer que chegar nesse tipo de genialidade ou nesse tipo de personalidade muito elevada. A gente só quer falar da sua vida. Então muitas vezes o que a gente tem que fazer é o quê? Responder adequadamente. E você pode estar sofrendo porque você não está respondendo. Mas isso é o quê? Maturidade individual. Maturidade individual. Se eu falei isso e você falou, nossa, cara, acho que eu não estou respondendo adequadamente às minhas circunstâncias, aqui embaixo tem um vídeo, por favor, não deixe de assistir, tá? Na verdade, eu vou botar o vídeo no final. Você assiste esse vídeo inteiro, no final você assiste o vídeo que eu estou falando, tá? Enfim, continuando então. Isso é uma maturidade individual. Então espera-se que quando você vai entrar num relacionamento, você tenha algum nível de maturidade individual, não é mesmo, ser vivo? Assim que a gente espera, né? Porque assim como a gente não quer ser imaturo, alguém aqui quer entrar num relacionamento com uma pessoa imatura? Não. Né? Eu já ouvi várias vezes no consultório a mulher falando, olha Jota, depois de todos esses anos de relacionamento, eu descobri que o meu marido, ele não amadureceu, meu marido é um moleque. Ou então, pô Jota, diante das coisas que a gente está fazendo, eu e minha esposa aqui, eu descobri que minha esposa não dá conta do recado, né? Tipo assim, não consegue, não tem maturidade para lidar com as coisas que eu achei que seriam mais óbvias, né? Enfim, ninguém quer se relacionar com alguém imaturo, tá? Mas o que acontece é que a gente se relaciona, a gente entra em relacionamentos, né? E muitas vezes acontece esse fenômeno maravilhoso de duas pessoas maduras não terem um relacionamento maduro. Por que isso acontece? Por que isso acontece? O que acontece é o quê? Quando, né, o homem ou a mulher aqui, né? Relacionamento clássico. O homem e a mulher, eles estão sendo maduros na vida deles, a circunstância das vidas deles, eles estão dando conta da circunstância da vida deles, certo? Sendo solteiros. Quando você começa a se relacionar, novas circunstâncias se apresentam. Novas circunstâncias. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é que essa questão de conquista da maturidade num relacionamento, a conquista de um relacionamento realmente maduro, ele é um processo natural. É a primeira coisa, eu vou falar 4, tá? A primeira coisa é essa. É uma conquista, é um processo natural. Por mais que você dê conta da sua vida, você tenha os seus valores, você tenha o seu dinheiro, você seja uma pessoa responsável, do outro lado tem a outra pessoa que tem os mesmos valores, coisa e tal, na hora em que você vai se relacionar, cria-se uma nova circunstância. É como se nós disséssemos, cria uma terceira circunstância, tá? Eu não sei se vocês estão ouvindo uns barulhos, tá? Como se alguém estivesse pisando em madeira aqui em cima, né? Eu trabalho na garagem, a minha casa fica aqui em cima. Piazada tá de férias. Tá bom? E a colônia de férias é Moá, né? Como dizem, sou eu e minha esposa. Então, minha mulher. Então, a gente está tentando lidar com o melhor. Acho que meu filho deve estar jogando futebol aqui em cima. Então, não se assustem, tá bom? Mas, enfim, voltando. Isso também é maturidade, né? Responder adequadamente às circunstâncias da sua vida quando seus filhos estão em casa. Essas circunstâncias. Quando eu passar por ela, eu gravo um vídeo sobre. Mas enfim, voltando. Então o que acontece é o quê? Cada um lida muito bem. Quando se cria essa nova circunstância, você tem que se acostumar com essa nova circunstância. E normalmente, no começo do relacionamento, nós estamos muito dispostos a lidar com isso. Não tem problema, a rotina dela não bate com a sua, tudo bem, ela tem um ritmo diferente, e começa a entrar aquelas coisas que é do processo natural. A pessoa é mais noturna, é mais diurna, a pessoa gosta de fazer atividade física ou não gosta, ela gosta de ler ou não gosta, ela vê filme, que tipo de música, enfim, uma vez eu estava atendendo
uma paciente minha, ela falou, Jota, eu tenho trauma de direção. Meu marido dirige muito bem, mas ele dirige muito rápido. Ou seja, são pequenas coisas que a gente vai percebendo que pode gerar um certo tipo de ajuste, né? Aí vem as outras coisas, que são os gostos pessoais, que é a maneira, apesar de ter às vezes os mesmos valores, o que às vezes não é tão simples, mas muitas vezes tem algum confronto de visão de mundo mesmo, entende? De postura diante do mundo. O cara é super responsável, mas ele é mais metódico. A outra é super responsável, mas é um pouco mais ousado. Então você começa a perceber que tem muita coisa para fazer ajuste. É muita coisa para ajustar. É quase como, vamos fazer uma analogia aqui, é quase como o Neymar entrando no PSG. Eu não sei se você sabe essa referência, mas o Neymar já saiu do PSG. Quando ele foi pro PSG, quem estava jogando lá era o quê? O Mbappé e, se não me engano, o Messi também estava lá. Ok, é um grande jogador com outros grandes jogadores. Deu certo? Não deu certo. Por quê? Porque não tiveram maturidade suficiente para se adequar, a responder adequadamente a essa nova circunstância. E então o time não criou uma coesão. A mesma coisa acontece com você. A mesma coisa acontece com você no seu relacionamento. Muitas vezes, apesar de eu ter várias habilidades, naquela nova circunstância, eu não tenho habilidade para lidar com aquela nova circunstância. E isso é um processo natural. Isso é um processo natural. Então, a primeira coisa, como que você tem um relacionamento maduro? Primeira coisa é o quê? No processo natural do relacionamento, vão ter questões que vão entrar em embate. Tanto que eu acho muito interessante ver que tem pessoas que começam a se relacionar e tipo, nossa, ele é maravilhoso, ele é fantástico, ele não é igual ao meu ex. Nossa, ela é fantástica, ela não é igual a minha ex, é uma louca. Até que tem a primeira briga. Quando tem a primeira briga, parece que volta tudo. Ah, eu briguei com ele. Eu já ouvi gente falar isso. Ah, eu briguei com ele ficou orgulhoso, eu não quero um homem orgulhoso do meu lado, então você vai ter que arranjar um outro tipo de pessoa para se relacionar, porque homens são orgulhosos e você também, minha senhora. Minha senhora, você também é orgulhosa. Mas enfim. Ah, porque eu não quero me relacionar, ele foi grosso, porque ele não sei das quantas, porque eu não gostei da postura dele. É natural. Até agora estava maravilhoso, o príncipe encantado, você cai na ilusão de que as coisas vão acontecer perfeitamente. Outro vídeo que eu gravei aqui. Não existe não existe naturalidade em relacionamento. Deixa acontecer naturalmente, não existe. Deixa acontecer naturalmente. Não existe isso, entende? Então é interessante porque no processo do relacionamento, esse começo aí, entenda 2 anos ou 6 meses, dependendo da habilidade das pessoas, você vai ser confrontado com novas circunstâncias. E aí você vai ser chamado a responder adequadamente a essas novas circunstâncias. E aí você vai ser maduro nesse seu relacionamento. Mas pode acontecer, né, que você entrando no relacionamento, na primeira briga você já se decepcione. Entende? Eu vou fazer um vídeo. Uma vez eu escrevi fazendo um parênteses aqui. Uma vez eu escrevi um texto sobre maturidade em relacionamento. E eu dava acho que 5 dicas assim de como ter maturidade no relacionamento. Como desenvolver melhor seu relacionamento. E uma delas era brigue. Você tem que saber como a outra pessoa briga, tá? Vou gravar um vídeo depois sobre isso, completando um pouco mais esse vídeo aqui, falando sobre esse tipo de questão. Mas é um exemplo. Então, naturalmente, por mais responsável e maduro que você seja, a outra pessoa seja, vocês vão ter conflitos naturais. Não acho que isso é o fim do mundo. Eu acho que isso é uma característica de relacionamentos saudáveis. Característica de relacionamentos saudáveis. Ter essas rusgas, ter essas brigas, ter esses desentendimentos, tá? Enfim, pensa nesse tipo de coisa, tá bom? Segunda coisa, então, se o primeiro é um processo natural, segunda coisa que eu digo aqui hoje pra vocês, tá? Anota aí. Segunda coisa é o quê? Conversas difíceis. Então, o que acontece? Por mais que as duas pessoas sejam maduras, o relacionamento, para ele ter uma maturidade, vai ter que ter conversas difíceis. E isso, com certeza, eu vou gravar um vídeo sobre isso. Conversas difíceis. Aprender a falar coisas difíceis. Aprender a botar o dedo na suposta ferida, entende? Tem muita gente que tem um relacionamento muito bom porque nunca falou sobre futuro, sobre finanças, sobre família, sobre filho, sobre visão de mundo. Então o relacionamento é muito bom. O que essas pessoas fazem? Saem, se entretêm, se distraem, fazem aquilo que você está pensando e não falam sobre as coisas que realmente importam. Quero viver o momento. E muitas vezes são pessoas maduras, mas elas não querem. Parece que assim, mas se eu tocar nessas conversas difíceis, vou estragar.
Não, minha senhora. Você vai simplesmente fazer algo que é muito natural e que para o relacionamento continuar funcionando, você talvez vai ter que entrar nesses pontos. Então, para ter maturidade, a gente tem que saber a opinião do outro. E aqui é difícil. Eu já estou antecipando o conteúdo do outro vídeo, mas enfim, assista esse vídeo, assista o próximo quando eu falar sobre conversas difíceis. É difícil porque muitas vezes a gente não tem paciência para ouvir o outro lado. A gente já começa a rebater. Eu fui conversar com ele, já ouvi isso, o paciente falando isso para mim. Fui conversar com ele sobre casamento, ele parece que desconversou. Ele falou que já pensou em ter filho, mas é um assunto que tem que pensar bem. E aí? E aí? Eu já não gostei. Ele nem falou nada, minha senhora. Vocês não conversaram sobre relacionamento. Você soltou uma frase, ele falou que pensa nisso. Isso significa o quê? Nada. Então, conversas difíceis são necessárias. Principalmente hoje em dia, que todo mundo, quando começa um relacionamento, fica com medo do cara ter outra, do cara ter família, do cara meter os cornos, o cara, na verdade, ser um psicopata, o cara ser um relacionamento tóxico, ser um narcisista e assim por diante. Acontece muito disso, tá bom? E cai naquele vídeo que eu já falei, os 4 tipos de homens, os 4 tipos de cafajeste. É o cafajeste para chamar de meu. O sujeito não é cafajeste, mas você já começa a achar que o cara é um cafajeste, simplesmente porque você não conversou adequadamente com ele sobre nenhum assunto. Fica assim, na nuvem, sabe? Da nuvem, da Dilma. Tá na nuvem. Como é que tá na nuvem? Não sei. Relacionamento não é para viver na nuvem, tá bom? Então a segunda coisa, para o seu relacionamento ter maturidade, conversas difíceis. Elas vão acontecer, elas são necessárias. Isso eu vou falar em outro vídeo, mas vai anotando. Então o que eu falei primeira coisa aqui? É um processo natural. Brigas naturais, acordos naturais, tem que encontrar esse ritmo do casal. Segunda coisa que eu falei aqui, conversas difíceis, tá? Tem que ter essas conversas difíceis, os temas vão chegar, a gente tem que saber lidar com eles. Terceira coisa que eu falo pra vocês hoje, terceira coisa é histórico de conquistas e superação. Como que um relacionamento amadurece? Quando você, no processo natural, foi aprendendo a lidar com a pessoa, você teve o quê? Conversas difíceis, foi alinhando expectativas e planos e vocês começaram a ter um histórico de conquista e superação. Então vou dar um exemplo. Né? Ano passado, 2024, mudei pra cá, né? Eu e minha esposa pegamos Covid, nós dois pegamos dengue, ela foi internada, uma semana depois ela foi internada com pneumonia bacteriana, era bem quando meus filhos estavam com asma, eu não consegui trabalhar por um mês, foi um caos. Tá? Se você for lá no primeiro vídeo do meu canal, né, foi antes disso. Era para eu ter começado o meu canal no dia do meu aniversário, dia 5 de maio, eu comecei dia 15. Por quê? Porque eu estava no meio desse caos. Foi um caos ano passado, tá? Com a graça de Deus, esse ano não aconteceu nada. E depois disso, meu filho caiu, o do meio, caiu de um mezanino de 3,5 metros, não aconteceu nada com ele, glória a Deus. Aí a gente descobriu que a Paula estava grávida, ou seja, foi uma loucura, certo? O que acontece com isso? Ou essas dificuldades fazem com que o casal se separe, tenha muita briga. Eu e minha esposa ficamos de boa nessa época? Não, é claro que o pau torou em alguns momentos. É claro que sim, né? Vamos ser normal aqui e ter bom senso. Casais, às vezes, não há dificuldade. Mas o que acontece, na somatória das coisas, o que aconteceu foi que isso aproximou. A gente superou coisas juntos. A gente passou por dificuldade juntos. A gente reafirmou o nosso compromisso um com o outro, mesmo com a dificuldade, né? A gente conseguiu, a gente teve uma sensação de que eu fui mais exigido, ela também foi mais exigido, admiração mútua, enfim, esse tipo de coisa, né? Olhando agora é muito bonito, mas o ano passado... Alguém queria passar por isso de maneira alguma, mas essas superações ajudam o relacionamento. Somos perfeitos? Não, mas eu sinto que a gente melhorou. Melhorou. Mudar de cidade, tudo isso, a gente conseguiu superar junto. Então também, para a maturidade no relacionamento, é necessário que também tenha um tempo. Entende? Também tem um processo de vocês passarem por situações juntos. Às vezes é doença de um familiar, às vezes é uma dificuldade financeira, às vezes o sujeito tem que estudar para uma prova. É nessa hora que o cara vai estudar para uma prova, você conhece o cara é concurseiro, eu vou ter que fazer prova daqui 3 meses. É claro que durante esses 3 meses, vocês vão estar passando por uma prova de você, mulher, vai ter que ajudar o cara, não quer atrapalhar, mas também quer ver ele vai ter que se esforçar duplamente para poder te ver, mas também poder estudar, coisa e tal. E se ele passa, ou se ele não passa, é um certo tipo de conquista ou superação de uma frustração que vocês passaram juntos. Ele vai poder olhar para você e falar, você foi ponta firme. Às vezes acontece isso em relacionamento, não acontece? Da última vez que eu fui fazer uma prova, minha ex-namorada ficou me atazanando. Você não, você mandou bem, muito obrigado.
Então, são essas conquistas. A mulher vai ter que passar por uma promoção, vai ter que fazer uma prova também, né? Vai receber um novo cargo, ou tem um trabalho que vai ter que se mudar, então os dois se mudam, enfim. A maturidade também se dá pelo cotidiano de superação das novas circunstâncias que o casal vai começar a vivenciar junto. Entende? É por isso que muitas vezes, muita gente que passou por perrengues juntos tem um certo tipo de elo. Né? Eu ia falar elo de ligação, e daí iam dizer que era redundância aqui nos comentários, os Dr. Pasquales. Os Dr. Pasquales de plantão iam falar isso. Tem um certo tipo de elo, tem uma ligação. É como o ex-combatente de guerra. Aqueles dois passaram por dificuldade juntos. Então, eles sabem o que eles sofreram. Então, isso também dá uma coesão. Isso também ajuda o casal a ficar mais junto. É claro que qualquer casal, eu vou fazer 10 anos que eu conheço a minha esposa esse ano, né? Foi em outubro, dia 4 de outubro de 2015 que eu conheci ela. Então, o que acontece? É claro que em 10 anos tem um baita de um histórico de superação, fora as superações internas. As inseguranças, os medos, entende? Tem as superações, as conquistas externas, mas também tem os medos. Às vezes, né, vamos dar um exemplo aqui, teve momentos, ano passado foi um desses, eu abri meu canal no YouTube, tem hora que me desanimava, falei, não sei se está dando certo, vou lançar curso, não sei se está funcionando, foi um perrengue para conseguir se reerguer financeiramente, coisa e tal. Então o que acontece? Muito das tensões que eu vivi, a minha esposa estava ali, não, vai dar certo, você vai conseguir. Às vezes dava umas brigas, mas... Ou seja, também tem essas conquistas, essas superações internas, entende? Fora também que, se você é madura de um lado e a pessoa é madura do outro, na convivência, você pode aprender a lidar melhor com a sua vida interna, vendo como a sua esposa ou o seu marido lida, ou como o seu namorado lida também. Então, o outro também é um espelho para a minha maturidade, né? Eu também aprendo com ele. Tá? Então essa é a terceira coisa, tá? Que é histórico de conquistas e superação. A primeira coisa que eu falei aqui então é o quê? Como o seu relacionamento ser mais maduro. 1. É um processo natural. 2. Né, vai ter as conversas difíceis, temas que vocês precisam alinhar aí, seus planos, suas visões de mundo, para ninguém ficar muito frustrado ou ressentido na relação. E 3. Histórico de conquista e superação. E qual que é o quarto ponto? É aquilo que eu já falei naquele vídeo meu, como uma mulher escolhe um homem, que é o quê? Prova do tempo. O relacionamento precisa de prova do tempo. Prova do tempo. Uma coisa que acontece muitas vezes em marketing, coisa e tal, em empresa, no mundo profissional, é a prova do tempo. Quanto tempo a empresa consegue sustentar e ficar de pé? Tanto que, às vezes, você olha assim nas empresas, sei lá, ou então em armazém, restaurante, desde 1984. Por que as pessoas colocam isso? Porque as pessoas colocam isso ali porque é uma prova do tempo. Se está desde 1984, né, que foi o ano que eu nasci, já tem 41 anos no restaurante, talvez esse restaurante seja tradicional. Esse restaurante tem história. Dá para confiar, entende? Então, o histórico, né, a prova do tempo é muito necessário. O quanto permaneceu ali. Porque às vezes, para a gente desenvolver a maturidade de um relacionamento mais maduro, às vezes a dificuldade não são nem as horas, os momentos de provação, entende? Não é nenhum momento de você ter essas conversas difíceis, né? Ajuda, tudo isso ajuda, é claro, né? Não vou desmerecer aquilo que eu disse no meu próprio vídeo, né? Vamos lá, né? Mas o que acontece é o quê? Ver a constância. A constância. Relacionamento, ele exige constância. E o fruto do relacionamento se dá com o tempo. Com o tempo. Então é por isso que muitas vezes, hoje em dia, as pessoas não conseguem se relacionar. Por quê? Porque elas gostam daquilo que é imediato e intenso, que é a paixão. Mas elas não estão dispostas a lidar com aquilo que é, entende? Prolongado, né? E imediato e intenso. Prolongado e constante, entende? Não estão lidando com isso. É muito mais legal você ser tomado por um sentimento, ficar apaixonado. É muito mais difícil no cotidiano lidar com isso. Mas eu te digo, né, já que eu já estou aqui, estou com 41 anos, 3 filhos, quase 10 anos de relacionamento, virei esse tipo de cara. Né? Tem paciente que me procura porque, Jota, precisava de um cara responsável, virei esse tipo de pessoa, pra você ver. Então, aproveita que estamos aqui gravando esses vídeos. Então, o que acontece é o quê? Hoje eu vejo, muita coisa se dá nesse cotidiano. A vida familiar, principalmente com filho pequeno, é cotidiano. A vida do casal é cotidiano. Você amar a pessoa todos os dias.
você conseguir tentar ser mais maduro todos os dias. Naquele dia que você está cansado, aquele dia que você está de saco cheio, você brigar com a pessoa, conseguir ir lá e pedir desculpa. Consigo fazer isso perfeitamente? Não, mas eu sei que é assim que funciona, porque eu já vi muitos casais, já estudei muito, e quando eu faço isso, eu consegue superar esse ego, essas dificuldades, a coisa melhora muito. Então a prova do tempo para a maturidade de uma relação é muito importante. Tanto que você pode perceber, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para você, simples de imaginário, né? Quantos casais felizes e maduros você conhece? Felizes e maduros você conhece. E mais, que tem mais de 10 anos de relação. Quantos? Cabe numa mão? Talvez não. Quantos casais com mais de 10 anos, infelizes e imaturos, que estão em treta, que estão quase para se separar, você conhece? Minha gente, é uma infinidade. Então você entende que se você não conseguir amadurecer a sua relação, se você não conseguir fazer isso, vocês no caso, né, porque não é você sozinho, se vocês não conseguirem amadurecer a relação, a tendência é com o tempo, por mais que vocês fiquem juntos, é a relação começar a deixar de existir. É pessoas que entram em contato comigo e falam, Jota, faz mais de 1 ano e meio que a gente não tem intimidade. Jota, eu não consigo sentar e conversar com meu marido. Eu não converso com meu marido. A gente não tem tempo pra gente. Eu me sinto pressionada por ele, eu me sinto pressionada por ela, entende? Minha esposa, toda vez que eu procuro ela, nada, entende? Uma vez, olha que triste, uma vez um paciente, até de forma bem-humorada, ele falou isso pra mim uma vez. Jota, eu tenho que insistir muito pra conseguir ter alguma coisa com a minha esposa e quando tem é ruim. Você entende que é um relacionamento que não foi amadurecendo com o tempo. E vamos pegar a analogia básica entre maturidade, né, e a maturidade de um fruto maduro. O que acontece é, vocês já viram, né? Às vezes você vai lá num pé de laranja, né? Você já deve ter visto, obviamente. Tem as laranjas lá que estão maduras, que dá para você colher, elas estão ótimas, né? Agora tem laranja que foi bichada, tem laranja que não cresceu, tem laranja que, sei lá, por algum motivo caiu do pé antes do tempo e apodreceu. Então é isso que acontece com o relacionamento. Ou ele amadurece, ou ele vai o quê? Apodrecendo. Ele vai não se desenvolvendo e ele não chega ao objetivo dele. Entende? Claro que um fruto tem uma melhora e depois ele apodrece naturalmente. Um relacionamento não. Ele pode ter uma melhora para alcançar o quê? O objetivo dele. Entende? Então pense nesse tipo de coisa. Por mais que você seja maduro, por mais que sua esposa seja madura, por mais que você seja madura e seu marido seja maduro, ou namorado, vocês têm que desenvolver essa maturidade. E é claro, né, eu deixei passar aqui uma informação que é bom refrisar aqui nesse final. O que é necessário? É você ver até onde o outro quer. Porque relacionamento, eu sei, tem uma regrinha muito básica em relacionamento. Nós não queremos que o outro faça as coisas. Nós queremos que ele queira fazer as outras coisas. Pensa comigo, tá? Se não é esse um grande problema que você vive. Se você está com uma dificuldade no seu relacionamento. Nós queremos que o outro queira. Você não quer ter que ficar obrigando seu marido a fazer as atividades dele, né? Sei lá, jogar lixo, lavar louça ou trabalhar. Você não quer ter que fazer isso, não é mesmo? Você quer que ele queira. E isso é dificuldade. Então, também temos que pensar para um relacionamento maduro, as duas partes têm que ter esse compromisso. Às vezes você está mais comprometido que o outro. E aí você segura um pouco as pontas para ver se cai a ficha do outro. Às vezes foi ele que está mais comprometido que você. Aí ele vai ter que segurar um pouco as pontas, enfim. Mas pensar nisso, caminhar junto. Porque ou a gente realmente se desenvolve plenamente, como um fruto, ou a gente apodrece no chão da tristeza, no chão da vida. Pá, terminei poético. Tá? Mas eu ainda vou melhorar essa analogia, não ficou tão boa quanto eu queria. Mas enfim, de qualquer maneira, tá? Não deixe de me seguir aqui, não deixe de dar o seu like aqui, não deixe de comentar. Faz sentido o que eu estou te dizendo aqui? Essas 4 dicas que eu te dei, você tinha pensado nelas? Tem mais algum ponto que você acha necessário? Escreve aqui embaixo. Já passou por relacionamento imaturo? Está num maduro agora? Está passando por uma dificuldade? Escreve aqui embaixo. E também aqui embaixo na legenda tem um link. Marque o horário comigo. Se você quiser conversar sobre seu relacionamento, sobre sua dificuldade que eu falei aqui, nossa, Jota, já ouvi vários vídeos, mas esse vídeo mexeu comigo, pode conversar comigo, é só clicar aqui embaixo que você vai mandar uma mensagem para minha assistente, tá? E aí ela vai marcar com você, tá? Um horário, né? Vai marcar um horário com você, que pode ser tanto uma sessão de terapia de 1 hora,
ou então um atendimento pontual. O que é atendimento pontual? Você marca 1h30 pra gente conversar. Tem gente que faz terapia, Jota, já faço terapia, mas vim aqui conversar com você 1h30. Então, se esse é teu caso, também fica à vontade. Tá? Se quiser também conversar 1h30 e começar a terapia na sequência, fica à vontade. Eu só conversar 1h30 para tirar umas dúvidas sobre esses vídeos aqui que eu gravo, também fica à vontade, mas o horário tá aqui. Tá? O link tá aqui para você marcar um horário. Beleza? E por final, só para fazer aqui o merchan completo, aqui embaixo também na legenda tem 3 links, tá? Que são três masterclass. Uma chama o Mapa da Vida, que é sobre maturidade e ritos de passagem, ajuda muito com esse tema aqui, mas mais sobre maturidade individual. A segunda é sobre simbolismo nas histórias da Disney. Eu analiso Bela e a Fera e o Pinóquio. É bem interessante Bela e a Fera para relacionamentos. E o terceiro chama-se Como Lidar com os Pais na Vida Adulta. Às vezes o teu problema de maturidade ainda está relacionado com os seus pais lá atrás. Clica aqui embaixo, tem ali o link, tem um site explicando certinho cada uma dessas masterclass, vai te ajudar caso você fique interessado. Beleza? É isso, meus caros. E não deixe de compartilhar a palavra do bom senso aos corações que precisam. Eu tenho certeza que muita gente quer um relacionamento maduro, não tem, não sabe por onde começar. Aqui é um bom começo. Fico por aqui, um grande abraço. Tchau, tchau.